Aqui está meu presente para vocês, espero que goste. Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo Prólogo 0. Din, Fat Stain Kurset, amaldiçoado na Guerra do Santo Graal e o Itadori em Fat 0. A mente de Itadori estava confusa, suas memórias estavam embaralhadas e aparentemente distorcidas. Uma voz familiar ressoa em sua mente. Boa sorte, apesar da sua roupa, não era o suficiente, o frio intenso rodeava o lugar inteiro, Itadori estava em uma floresta, nevando bastante. Que frio, andando sem rumo, sem um lugar para ir. Droga, não consigo me lembrar de nada. Onde estou? O frio intenso começa a entrar na sua mente, cansado. Preciso descansar, antes de quase fechar os olhos, Itadori ouve um grito. O garoto acorda de seu transe e corre rapidamente em direção ao grito. Ao chegar no lugar, Itadori vê uma garotinha de cabelos brancos como a neve, sendo cercada por lobos. Eram 3 deles e estavam tentando atacar a garota. Seu choro foi ouvido pelo garoto de cabelos rosados. O mesmo corre em direção à garota de cabelos bagunçados. Itadori odiava bater em animais, mas neste caso ele não tinha escolha, ele precisava salvar aquela garota. Um daqueles lobos se pareciam com um dos shikigamis de seu velho amigo Megumi. Um chute bem na barriga de um dos lobos, o animal voa para longe. Os outros lobos começaram a focar no humano mais velho. Você está bem? Itadori fala meio exausto. A garota parecia assustada demais para falar alguma coisa. Ela também parecia ter um pouco de medo do garoto, já que ele tinha uma cicatriz enorme na cara. O segundo lobo parecia estar mais raivoso e não hesitou em pular na direção do garoto. Quando o lobo foi morder o braço de Itadori, seu braço ficou duro, como ferro. O lobo não conseguia morder. Não demorou muito pro garoto revidar com um chute no peito do animal. Me desculpa. O terceiro lobo parecia ser o mais velho. Ele olhou nos olhos de Itadori e começou a se afastar ainda olhando para ele. Não demorou para os outros lobos fugirem vendo que não tinha jeito de enfrentá-lo. A adrenalina começou a baixar e o garoto se virou para a pequenina. Eles não te morderam, né? Ela balançou a cabeça negativamente. O garoto se acalmou vendo que estava tudo bem com ela. Percebeu o quão bonito eram os olhos daquela garota. Itadori não sabia lidar muito bem com crianças, mas isso não foi um empecilho. A garotinha estava em seus ombros, visto que apesar de não ter sido mordida, seus joelhos estavam feridos. Você sabe a saída dessa floresta, ou está tão perdida quanto eu? Era uma dúvida genuína, mas Itadori provavelmente já sabia a resposta, ou pelo menos achava que sabia. É só continuar nessa direção, disse a menina com olhos de rubi. Finalmente ela falou, pensei que ela fosse muda. Tudo bem, agora que a adrenalina acabou, seu corpo e sua voz começou a amolecer. Droga, não vou desmaiar com essa garota aqui. O senhor está bem? Perguntou preocupada. Sim, não se preocupe. Enquanto os dois estavam quietos, o garoto decidiu conversar um pouco com a garota. Qual é o seu nome? Meu pai disse que eu não posso falar com estranhos, ela falou envergonhada. Seu pai te ensinou muito bem, meu avô me dizia a mesma coisa, meu nome é Itadori Yuji. O som ambiente voltou a dominar o lugar. Depois de tanta quietude, a garota decide falar. Ilha, disse baixinho. O quê? É Ilha. Itadori ficou impressionado. Uau, que nome lindo! Disse tremendo de frio e sorrindo. Seu corpo estava começando a parar. Droga! Ilha. Itadori ouviu uma voz masculina. Era um homem de cabelos escuros, bem mais velho, parecia ser parente dessa garota. Ei! Senhor! Ajuda! Disse Itadori antes de finalmente desmaiar. Depois de muito tempo, o garoto de cabelos rosados acorda meio sonolento. Um teto desconhecido. Onde estou? Antes mesmo de entender o que aconteceu, uma arma estava apontada na sua testa. É melhor você se explicar, quem é você? O homem preocupado com sua criança que Itadori viu anteriormente, agora estava com uma arma enfiada bem na sua cara. Você é um mago por acaso? Mago? Ele era um feiticeiro, não era tão diferente disso, né? Eu sou um feiticeiro Jujutsu. Feiticeiro, Jujutsu? Ele repetiu. Você tem algum envolvimento com a igreja? O garoto ficou confuso. Igreja? Não, eu não sou católico. O garoto parecia estar desdenhando do mais velho, mas ele respondeu sinceramente. Não brinque comigo, garoto. Ele tá muito sério. Olha, se isso serve de consolo, eu não lembro de como eu vim parar aqui. Eu apenas me lembro de acordar no meio da neve, daí eu ouvi uma garota gritando. Eu fui lá e a salvei. Só isso que me lembro. Responde o menor. Qual é o seu nome? Meu nome é Itadori Yuji. Pode me chamar apenas de Yuji. O homem ficou quieto. O senhor pode me soltar? Por favor?
Alguém abre a porta do quarto escuro e uma figura feminina aparece. Parecia a garota que ele salvou, mas com o dobro de seu tamanho. Já terminaram de conversar? Como alguém consegue falar isso com tanta naturalidade diante deste momento? Pensou Itadori. Ainda não? Bom, acho que temos uma boa notícia. O homem fica intrigado. Boa notícia? Ela ri. Sim, eu acho que esse garoto é o meu servo. Ela mostra sua mão com um símbolo vermelho estranho. Servo? Fim do prólogo de Fate/Stein Kursed, amaldiçoado na Guerra do Santo Graal Yuji Itadori em Fate/0. Começando o prólogo de Naruto, o mandamento original. Há muito tempo atrás havia um jovem que era do mesmo submundo, o primeiro filho que seu rei teve. A criança nasceu, sua aparência era de cabelos loiros, olhos azuis, chamado Naruto. Aquele menino, ao passar, tornou-se uma pessoa poderosa e ao mesmo tempo linda. Quando completou 8 anos, seu poder foi surpreendente para sua idade, mas quando completou 9 anos, tudo mudou porque seu pai não tinha mais filhos. Eles deixaram de lado senão seu treinamento ficou pior que o inferno e ele aceitou para cuidar deles. O loiro cujo verdadeiro poder ainda não era conhecido, só se sabia que aos 16 anos ele era capaz de lutar com os demônios, que eles existiram ou existem. Ele não poderia derrotar seu pai, mas ele poderia lutar contra ele e durar. Então os anos se passaram até que o loiro já tivesse 18 anos. Algo trágico aconteceu, seu irmão mais novo, Meliodas, os traiu para ir com os humanos. O loiro mais velho não podia mais fazer nada que apesar de ser um deus ele não queria machucá-lo por mais que Meliodas o atacasse, ele não respondia. Ninguém sabia o motivo do jovem Meliodas atacar e trair seu irmão mais velho Naruto, eles só sabiam que Naruto sempre foi até o quarto de seu irmão e ficou por horas e até dias até que uma guerra começou a capturá-lo. O rei demônio fez com que seus filhos e outras pessoas poderosas se tornassem uma espécie de grupo, ele os chamou de os 10 mandamentos, cada um com um mandamento. Naruto se tornou o líder ou capitão porque ele era uma pessoa poderosa que superou seu pai, mas ele nunca se tornou arrogante, apenas que seu personagem mudou de uma criança feliz para um ser sério e sem emoções. Ele não ligava mais para nada, era só matar e matar, até que apareceu o traidor e uma das batalhas mais ferozes foi travada. Devastou tudo, formaram-se furacões, tempestades, tremores, tudo isso aconteceu sem intervenção de Naruto que só via tudo com cara séria, mas ninguém esperava o seguinte: o jovem Meliodas em um ato de covardia havia selado os 10 mandamentos. Então ele passou os anos sem saber nada sobre o covarde e os 10 mandamentos, ou era nisso que eles acreditavam. Fim do prólogo de Naruto, o mandamento original. Começando o prólogo de Menma Uzumaki. Essa parte vai falar sobre as informações de Menma Uzumaki e o prólogo. Informações. Identidade: Menma Uzumaki. Idade: 12. Data de aniversário: 10/10. Afiliação: Konohagakure, País do Fogo. Pais: Minato Namikaze, Kushina Uzumaki. Ocupação: Genin, Jinchuriki. Doujutsu: Sharingan, 1 Tomoe, 2 Tomoes, 3 Tomoes, Mangekyou Sharingan, Mangekyou Sharingan Eterno. E Jutsu: nenhum. Elementos: vento, escuridão. Quantidade de jutsus: 12. Rasengan: jutsu criado pelo Yondaime Okage, uma esfera celeste que assim que batida em um alvo com a palma da mão, cria uma explosão. Jutsu Rank S. Técnica de atração e repulsão. Pode atrair objetivos inanimados e fazê-los voltarem para o lugar. Jutsu Rank B. Bandagens cortantes. Várias fitas que podem acabar causando cortes em seu inimigo. Jutsu Rank S. Barreira Norte-Sul. Consiste em invocar o culto Sennin e Nanto Sennin para aprisionar seu inimigo com uma barreira invisível. Jutsu Rank S. Rin Shinsei. Pode reviver pessoa por completo. É um jutsu exclusivo no qual apenas Jinchurikis podem usar. Jutsu Rank S. Sensoriamento negativo. Pode sentir emoções negativas. É também uma bússola para localizar inimigos. Jutsu Rank B. Liberação de vento. Repulsão. Cria uma onda de vento que lança o adversário para trás. Jutsu Rank S. Técnica telecinésia. Pode impedir que kunais ou shurikens o acerte, e se necessita do Mangekyou Sharingan para usar. Jutsu Rank B. Invocação das 9 feras mascaradas. Invoca o dragão marinho celeste, tigre branco, pássaro vermelho, tartaruga negra, a serpente dourada, dama celestial, ceifador de almas, sábio do norte e sábio do sul. Todos esses podem também ser utilizados para fazer outros jutsus. Jutsu Rank S. Rasengan. A esfera espiral do medo é o Rasengan roxo, 10x mais forte que o Rasengan original e é feito apenas por chakra negativo. Jutsu Rank S. Dai Rasengan. O Rasen Shuriken de energia escura pode ser lançado como Shuriken gigante ou usado da mesma maneira que o Rasengan. Rank S. Nota de ninjutsu: 5/5. Nota de genjutsu: 5/5. Nota de senjutsu: 4/5.
Nota de Dojutsu. 5, 5. Tem total controle sobre o Sharingan. Nota de Kenjutsu. 5, 5. Seu arsenal de armas: katana, shuriken gigante, kunai shuriken. Roupas: casaco azul escuro, bordado de pelos brancos, capa preta meio rasgada, sandálias de couro amarradas com cintos, braceletes preto cercados por cintos marrons. Começando o prólogo. Minato e Kushina estavam muito felizes ao ver que eles tinham trigêmeos recém-nascidos, mas iriam selar a besta de Kaudas neles. Akemi, Naruto e Narumi não paravam de chorar. Kushina: pode selar, Minato. Ok, invocação do Shinigami, mas Kurama para o Shinigami antes do selamento. Kurama olha para o outro filho deles, que já tinha 1 ano de idade, Naruto Uzumaki. Kurama, a criança da qual o velhote falou, o Shinai Ellen. Selamento imediato, Kurama se auto-selou em Naruto, deixando Minato e Kushina tristes. Minato: não, filho não, Kushina. Eu te odeio, sua raposa maldita. Minato: grrrrrrrrrrrr. Você destrói a nossa vila, deixa nossos filhos indefesos e ainda arrancou um deles de mim, Hiruzen. Meus pêsames, Minato. Naruto ia ser um ótimo irmão para eles. Naruto estava quieto, dormindo e de repente acordou com a gritaria, e viu seus maiores pesadelos. 8 anos depois. Um jovem de cabelo amarelo, com 9 anos de idade, acabara de acordar. Bom, eram 5h39 da manhã e ele estava acordado. Por quê? Seus pais sempre o deixavam sem café da manhã. Na janta e no almoço, eles davam para ele comer as sobras. Naruto era frequentemente espancado por todos da Vila da Folha. Não tinha nenhum amigo, exceto Itachi Uchiha. Itachi não via nada em Naruto, a não ser um garotinho que não conhece nada do mundo. Naruto arruma seu café da manhã e vai em direção ao seu quarto, mas ao chegar lá, ele se depara com sua suposta mãe, o olhando com um olhar assassino. Kushina: vai a algum lugar, sua raposa maldita? Naruto: não, por favor, não. E mais uma vez, a filha da espancou o pobre menino, triste, mas real. 10 minutos depois, Naruto estava todo roxo e machucado. Estava cansado de ser desprezado por todos, e então ele começou a chorar. Estava muito triste. Naruto: por quê? Por que fazem isso comigo? XXX. Ei, garoto, venha até mim. Naruto: ah. Quem está aí? XXX. Estou no seu subconsciente, venha, vamos conversar melhor. Naruto: tudo bem. Naruto fechou os olhos e se concentrou, apenas para ficar mais calmo, e foi parar em seu subconsciente, vendo a raposa de 9 caudas. Naruto: a raposa de 9 caudas. Kurama: sim, mas se acalme, vamos começar com o meu nome é Kurama. Naruto: Kurama. Kurama: sim, e é por minha causa de que você é injustamente odiado e julgado por todos. Naruto: então é por sua causa que eles me odeiam. Kurama: eu sinto muito por isso, garoto, mas serei piedoso e vou te contar o porquê de tudo isso. Kurama explicou sobre a origem do velho dos 6 caminhos e sobre os seus filhos Ashura e Indra, e de Naruto ser a criança da profecia na qual irá salvar o mundo. Kurama: você, Naruto, é especial. O que vai querer? Ficar aqui e continuar sendo julgado por todos, sem nem ao menos saberem do seu potencial? Ou vai esfregar na cara deles quem são os verdadeiros demônios da história? Naruto: eu quero concluir o treinamento. Eles vão pagar por terem me julgado. O que quer que eu faça? Kurama: fuja da vila, assim que anoitecer. Bom, enquanto isso vá andar pela vila. Eu te protejo caso alguém queira te bater. Naruto: obrigado. Naruto correu, abraçou Kurama, que ficou meio lisonjeado com a reação do pequeno. Time skip, já de noite. Naruto estava andando pelos corredores da casa, pegando seus bens mais preciosos para levar. Naruto: finalmente, vamos embora desse lixo de lugar. Naruto saiu e viu sua família inteira olhando. Tentou passar despercebido, mas foi recebido com um chute de seu irmão Akemi. Akemi: vai fugir, demônio? A raposa se manifestou em Naruto e arrancou o sangue de Akemi, deixou o Minato roxo e ensanguentado. A mesma coisa com Kushina, Naruto e Narumi. Naruto: vocês são monstros. Kushina: não fomos nós que destruímos a vila. Naruto: nem eu não sou a Kyuubi. Kushina: o quê? Minato: como assim? Naruto: eu nunca fui controlado pela Kyuubi, na verdade ela é minha melhor amiga. Saibam que eu odeio todos vocês. Vocês me desprezaram achando que eu era a raposa de 9 caudas, mas na verdade, eu sou Naruto Uzumaki. Minato e Kushina: Naruto, eu odeio vocês. Todos vocês me dão nojo. Não passam de um bando de lixos podres. Naruto estava muito irritado e vai em direção ao seu quarto e bate a porta com todas as forças, quase quebrando a mesma. Naruto pega sua mochila e sua carteira.
Naruto. GRRRRRRRRRR. Naruto pegou as suas roupas e guardou dentro de um selo criado por Kurama, e então saiu pela janela, indo em direção ao portão da Vila da Folha. Kurama, lembre-se, você vai esfregar na cara deles que merece respeito. Naruto, antes de irmos, deixarei uma carta para aquele que mais foi meu amigo. Naruto foi em direção ao distrito dos Uchihas, e subindo na direção do quarto de Itachi, batendo 3 vezes, e então Itachi ao ver Naruto vai correndo ajudá-lo. Itachi, meu Deus, cê tá louco ou o que cê tá fazendo aqui? Naruto, eu vim me despedir. Itachi, despedir? Naruto, eu vou sair da vila para uma missão de treinamento, só voltarei daqui a 3 anos. Itachi, Naruto, bom, tanto faz, se cuida. Itachi deu um abraço apertado em Naruto, que devolveu o abraço e foi em direção ao portão da vila novamente. Naruto, que ótimo, já são 9 da noite. Lá, Naruto olha para a vila e começa a encarar. Naruto, um dia vocês vão me pagar. Naruto então se vira e vai em direção ao horizonte. Ele iria completar o seu treinamento e depois retornar para essa tralha de lugar. Na casa dos Uzumakis, Kushina e Minato estavam sentados na mesa, pensando nas palavras de Naruto. Minato, que merda nós fizemos? Nós desprezamos o nosso próprio filho, Kushina. Nós somos todos uns idiotas, nunca paramos para perguntar como ele se sentia. Minato, quer tentar conversar com ele? Kushina, acha que pode haver perdão para o que fizemos? Minato, não, mas temos que tentar. Minato, ainda com dor da surra que tomou do filho, se levanta e vai em direção do quarto. Chegando lá, ele se assusta ao ver a janela aberta e o guarda-roupa vazio e começaram a chorar. Minato, e ele, fugiu. Kushina, não. Fim do prólogo de Mema Uzumaki. Começando o prólogo de uma segunda chance. Eren abriu os olhos, pelo que pareceu ser a primeira vez em muito tempo. Ele sentiu como se tivesse acordado de um sono sem sonhos e não conseguia se lembrar de muito do que aconteceu antes de adormecer. Sua cabeça latejava, e ele percebeu que estava com frio. Seus pés estavam começando a ficar dormentes, e ele podia sentir seu corpo tremendo. A última coisa que Eren lembrava era de correr em direção ao seu irmão Zeke. Reiner e a força avançada marleana estavam tentando impedi-lo de entrar em contato com seu irmão e começar o rumbling. Enquanto ele corria e via Zeke estender a mão, ele começou a lutar para lembrar o que aconteceu depois disso. Houve flashes, mas ele não tinha certeza do que exatamente aconteceu. Quase como se ele tivesse adormecido assim que alcançou Zeke. Ele olhou ao redor e imaginou que estava em algum tipo de beco. Não lhe parecia familiar, já que conhecia a maioria das áreas de Shiganshina. Mesmo com as melhorias e renovações que foram feitas, Eren ainda conhecia cada pedacinho da paisagem de seu local de nascimento. Olhando ao redor, porém, ele percebeu que a área em que estava era diferente. Os prédios pareciam mais altos do que deveriam, e ele ouviu barulhos estranhos vindos da rua. Eles soavam semelhantes a dezenas de veículos marleanos, mas de alguma forma diferentes ao mesmo tempo. Ele estava em Marley. O rumbling teve sucesso. De repente, flashes de memória surgiram em sua mente. Memórias de centenas de milhões de pessoas que ele esmagou sob os pés de dezenas de milhões de titãs. Eren se inclinou para o lado e vomitou enquanto as memórias corriam de volta para ele. Já que ele estava nos caminhos, Eren viu tudo o que ele fez. Ele se lembrou daquele garoto, Hanzi, quando ele foi esmagado por um titã enquanto ele e seu irmão estavam presos por escombros. Ele viu seus avós, pessoas com quem ele nunca realmente se importou, esmagados quando a prisão em que estavam presos desabou sobre eles. Ele viu Angie explodir em chamas quando ela caiu do calor gerado pelos titãs. Eu consegui, Eren disse para si mesmo em choque. Exatamente como ele viu nas memórias de seu pai. Cada detalhe era completamente claro para ele. Cada criança chorando. Cada mãe esmagada. Cada amigo que deu suas vidas tentando correr ou lutar. Eren se arrastou até uma parede no beco e se recostou contra ela. Incapaz de se sustentar totalmente em sua posição sentada, pois o peso de suas ações finalmente começou a esmagá-lo. Tantos mortos. Tantas vidas extintas. Valeu a pena? Valeu a pena tudo o que ele fez por tanta dor e destruição. Valeu a pena tirar a vida de tantas pessoas inocentes. Eren sempre seguiu em frente. Ele sabia, no momento em que beijou a mão de História, que causaria o maior genocídio que o mundo já conheceu. Tudo para que ele pudesse proteger a ilha de Parades e garantir que seus amigos pudessem viver vidas longas e felizes. Eren puxou os joelhos até o peito enquanto segurava a cabeça entre as mãos. Ele mal sabia que as roupas que estava usando no momento eram as que ele usou para lutar em Shiganshina. Sua camisa velha e suja e calças que estavam rasgadas acima dos joelhos quando os Javos morderam suas pernas.
Provavelmente era por isso que ele estava com frio. Mas ele mal sentia o frio. Ele se sentia completamente entorpecido para tudo ao seu redor. A única coisa em que ele conseguia pensar era no que ele foi feito para fazer. As escolhas que ele fez que levaram ao genocídio quase completo do mundo além do mar. Eren não conseguia deixar de imaginar acabar com sua vida logo depois do que fez. Ele não merecia passar os 4 anos restantes vivo depois do que fez. Mas como ele estava vivo, ele se lembrava de abrir os olhos e ver Mikasa cortar sua cabeça. Ele se lembrava de morrer enquanto ela beijava sua cabeça decepada e do calor que isso lhe trazia enquanto ele lentamente desaparecia no esquecimento. Então, ele estava aqui. Mas onde é aqui? Eren ainda se sentia entorpecido pela luta interna que estava tendo consigo mesmo, mas ele desejou que seu corpo se movesse. Sua mente estava desesperada para pensar em qualquer coisa além dos últimos dias que ele passou nos caminhos. Dias que pareciam anos literais enquanto ele comandava os Titãs com o fundador Ymir. Ele se levantou e sentiu frio pelo que ele supôs ser uma noite fria de outono ou primavera. Ele conseguia enxergar graças às luzes no beco, mas não tinha certeza de onde estava. Não parecia Marley, e se ele se lembrasse das memórias de seu pai, 80% do mundo não deveria ser nada além de escombros que esfriaram até virar cinzas depois que os Titãs passaram. Eren saiu do beco e se deparou com uma visão estranha. Mikasa. Ele gaguejou quando uma mulher passou por ele. Ela não lhe deu atenção, mas ele podia dizer que ela não era Mikasa. Ele só imaginava, já que ela tinha características muito semelhantes às de Mikasa. A mulher tinha a aparência de uma das mulheres Zoru que ele conheceu quando se encontraram com o Azumabito. Mikasa, embora sua família viesse de Zoru, ainda tinha características Eldian, já que alguns membros de sua família eram Eldian. Enquanto olhava ao redor, seus olhos lutavam para se ajustar à luz que os atingia. Embora provavelmente fosse meia-noite, ele se sentia como se estivesse cego por todas as luzes ao seu redor. Era como se a cidade fosse feita de milhões de pequenos sóis, cada um de várias cores. Os prédios ao redor dele eram enormes. Tão grandes que ele não conseguia dizer o quão altos eles eram. Uma pequena parte dele imaginou usar seu equipamento ODM para voar pela cidade. As estradas também eram enormes. Parecia haver 2 tipos, um onde as pessoas andariam e o outro onde os veículos se moveriam. E havia muitos veículos. Não havia nenhuma possibilidade de que esses veículos fossem de Zoru. Marley era a nação mais avançada tecnologicamente e mesmo eles não tinham tantos. Onde estou? Ele se perguntou. Era possível que Eren estivesse na vida após a morte. Não havia outra explicação. Ele sabia com certeza que nenhuma cidade se parecia com essa, e mesmo que parecesse, não havia como ainda estarem em tão boas condições. Ele simplesmente não podia estar em Zoru. Eren então notou as pessoas conversando. Elas estavam falando em uma língua que ele reconheceu como Zoru. Embora tenha passado pouco tempo com o Azumabito, ele aprendeu algumas palavras e conseguiu apontar a língua. No entanto, ele era completamente analfabeto e não conseguia entender ninguém que estivesse falando enquanto passavam por ele. As placas também estavam em uma língua diferente. Ele não conseguia ler nada. Ele estava completamente perdido e confuso. De repente, ele ouviu alguém falar atrás dele e se virou para encará-lo. Era um homem que estava vestido com um terno azul com um colete azul e o que parecia ser um chapéu da marinha de Marley. Eren não conseguia entendê-lo de jeito nenhum. O quê? Ele perguntou. Ah, você fala inglês? O homem perguntou com um forte sotaque. Inglês? O que foi isso? O conceito de línguas diferentes era novo para qualquer um que vivesse na Ilha Paradis. Todos falavam a mesma língua e nunca tiveram um nome para ela. Quando aprenderam a verdade sobre seu mundo, eles chamaram a língua de Eldiana ou Marleyana. Claro, nas escolas antes de aprenderem a verdade, eles sabiam que a humanidade era diversa antes dos Titãs, mas ainda era algo muito estranho para eles aprenderem. Então eles chamam essa língua de inglês. Onde estou? Eren perguntou. Escute, você não pode ficar bêbado em público desse jeito e andar por aí como se fosse um sem-teto. O homem disse com uma expressão irritada. Posso ver seu passaporte? Talvez eu possa te ajudar. Meu passaporte? Eren perguntou, sem entender do que ele estava falando. Você perdeu? O homem perguntou. Eu posso te ajudar a ir até uma embaixada, mas preciso saber qual é sua nacionalidade. Onde estou? Eren tentou novamente. Você está em Tóquio, respondeu o homem. O que é isso? Eren perguntou novamente. Cara, você realmente ficou tão bêbado assim? O homem de azul balançou a cabeça. Tóquio, você sabe, a capital do Japão? Ele tentou explicar. Eu não conheço essas palavras. Eren disse.
Vamos, precisamos levar você até a estação e deixar você descansar um pouco. Ele disse, se aproximando de Eren. Quando você não estiver bêbado e com roupas quentes, podemos ver como te levar onde você precisa estar. Conforme o homem se aproximava de Eren, seus instintos de lutar ou fugir entraram em ação. Ele não sabia para onde o homem queria levá-lo, mas não queria descobrir. Especialmente se descobrisse que ele era um Eldian. Ei! Espere! O homem gritou enquanto Eren corria para longe dele e para a multidão. Embora Eren não fosse tão acrobático quanto o capitão Levi ou Mikasa, ele ainda era capaz de se mover sem esforço pela grande multidão sem perder velocidade. Eu não sabia disso. Eren disse honestamente. Bem, é interessante. Ela riu. Ok, então o que você pôde fazer? Ela perguntou, referindo-se às habilidades dele. Não posso fazer muita coisa, disse Eren. Você fala ou lê japonês? Ela perguntou. Não. Eren respondeu. Ela parecia triste quando ele disse isso. Por que você está aqui então? Como você entrou no Japão se você é um sem-teto e não entende nossa língua? Era uma pergunta válida. Uma pergunta que Eren não conseguia responder. A situação dele era louca, até para ele, então ele sabia que ela não acreditaria nele. Acho que o silêncio significa que você não quer falar sobre isso. Ela disse tristemente. As meninas esfregaram a nuca dela enquanto ela pensava no que ele poderia fazer. Bem, você pode ajudar a limpar a loja. Eu poderia talvez contratá-lo como zelador. Ela disse. Eu posso fazer isso, disse Eren. Ok, sem problemas, tenho um formulário de emprego em inglês que você pode preencher. Ela disse enquanto alcançava debaixo da mesa e entregava um pedaço de papel a Eren. Eren olhou para a papelada e era tão estranho para ele quanto o japonês. O inglês tinha símbolos completamente diferentes do Eldian ou Marleyan. Não havia semelhanças. As palavras eram tão estranhas para ele quanto o japonês. O que há de errado, e a Gersan? Ela perguntou quando percebeu que ele não estava escrevendo nada. Eu não consigo ler isso. Ele se esforçou para dizer. Nami. Ela disse uma palavra que Eren não conseguiu entender. Como você não consegue ler isso? Ela perguntou surpresa. Seu inglês parece perfeito, você nunca aprendeu a ler ou escrever. Eren desviou o olhar quando ela disse isso, sem saber o que dizer naquela situação. A garota fez sinal e tentou novamente. Ok, talvez eu possa preencher para você. Tudo o que preciso é de alguma forma de identificação. Ela disse. Identificação? Eren perguntou, o que a fez levantar a sobrancelha novamente. E, você sabe, uma identidade? Ou um passaporte? Lá estava aquela palavra de novo. Até mesmo um cartão de imigração. Você tem algum documento real provando quem você é? Ela perguntou. Não. Eren disse, fazendo a garota suspirar. Sinto muito, mas não posso contratá-lo. Ela disse tristemente. Por que não? Eren perguntou. Que tipo de pergunta é essa? Ela colocou a cabeça na mão e a sacudiu. Você não tem identificação. Você veio aqui ilegalmente. Ela perguntou. Eren não disse nada, novamente sem saber como responder aquela pergunta. Infelizmente, a garota tomou isso como uma confirmação. Escute, tecnicamente eu tenho que reportar isso às autoridades se você estiver aqui ilegalmente. Ela disse. Mas eu não quero fazer isso, então vou fingir que não perguntei. Mas eu não posso te contratar. Se for descoberto que estou empregando um estrangeiro ilegal, então não só o dono vai me demitir como eu mesma posso ter problemas legais. Ela disse. Eu entendo. Eren disse com um suspiro. Sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer. Ela se desculpou. A única coisa que posso dizer é vá até a embaixada do seu país e deixe que eles o ajudem. Eles podem pelo menos levá-lo para casa ou talvez ajudá-lo com visto e passaporte. Eren apreciou a ajuda, mas sabia que era inútil. Ele não tinha embaixada, e mesmo assim, essas palavras não lhe eram familiares. Marley tinha embaixadas, mas nunca ouviu falar de passaportes ou vistos. Eu vou. Eren mentiu, pelo menos para não dar à garota um motivo para chamar as autoridades. Tenha cuidado, ok? Ela disse, esperando que Eren estivesse seguro e encontrasse alguma ajuda. Eu vou. Ele disse enquanto saía da loja. Eren sentou-se em outro beco depois de pegar outro cobertor na lixeira. Depois que a garota rejeitou sua chance de emprego, Eren não sabia o que fazer. Havia tantas coisas neste mundo que tornavam quase impossível para ele viver. Coisas que provassem sua identificação. Todos eram obrigados a ter uma. Apenas os eldianos eram obrigados a ter documentos ao deixar as zonas de internação, mas aparentemente todos aqui tinham um. Tudo ao redor dele era completamente estranho para ele.
Pequenas caixas estranhas nas quais as pessoas conversavam ou brincavam, janelas enormes que exibiam imagens em movimento. Ele até via máquinas voadoras no céu de vez em quando. Parecia semelhante ao barco voador que eles tinham antes do Rumbling, mas provavelmente muito maior. Eren não só não tinha habilidades fora da luta, mas também era analfabeto neste mundo e só conseguia falar uma língua que uma fração das pessoas aqui consegue compreender. Ele não tinha ideia de como sobreviveria neste mundo. Talvez seja isso que eu mereça. Eren disse a si mesmo enquanto olhava para o céu enquanto o sol se punha. Depois do que eu fiz, eu mereço viver desse jeito, certo? Ele se perguntou. Ele fez coisas terríveis em nome de Eldia. Ele causou um genocídio maior do que se pensava ser possível para seus amigos viverem. Ele sentiu nojo ao pensar em ficar desapontado com o fato de um mundo prosperar. Não importa como ele olhasse para isso, ele matou pessoas demais para sequer considerar que poderia ter um final feliz. Você parece uma cena lamentável. Eren ouviu um sotaque estranho que era completamente novo para ele. Eren se levantou e olhou para a voz no beco. Vamos, garoto, não precisa se preocupar. O homem disse com seu forte sotaque. Ele usava um sobretudo de algum tipo. Parecia feito de lã grossa e cobria o homem do pescoço aos joelhos. Ele tinha cabelos prateados penteados para trás e uma barba da mesma cor. Ele tinha rugas no rosto, e Eren imaginou que ele tivesse talvez uns 40 ou 50 anos. Quem é você? Eren perguntou ao homem. Sou apenas um homem de negócios, quero falar com você. Ele disse. Qual é seu nome? Eren perguntou. O nome é Sergei, e posso ver que você está desesperado. O homem disse. Posso dar emprego, se estiver interessado. Eren realmente considerou. Este homem estava oferecendo emprego, mas ele sabia que era arriscado aceitar ofertas de completos estranhos de repente. Você estava na loja, disse Eren. O homem, Sergei, levantou uma sobrancelha. Você me viu? Perguntou Sergei. Não. Eren disse. Mas você não chegaria até um morador de rua sem motivo. Sergei riu disso. Pai, eu vi você na loja e ouvi falar de problemas. Ele disse. Preciso de um bom homem para o trabalho. Você precisa de alguém desesperado por um crime. Eren disse, fazendo o homem sorrir. Sendo analfabeto, você é inteligente, comentou Sergei. Eu não sou analfabeto. Eren disse. Eu só não sei essas línguas. Claro, garoto. Ele disse. O que você quer que eu faça? Eren perguntou frustrado. Eu movo coisas, garoto. Sergei disse. Eu as movo de um lugar para outro. Movo da Rússia e da Ásia para a América do Sul e Latina. Às vezes, de outra forma. O que você move? Eren perguntou. Ele pode estar desesperado, mas há certas coisas que ele se recusaria a fazer. Armas, disse Sergei. Você é um traficante de armas. Eren perguntou. Quando ele estava no Oriente Médio, ele ouviu muitas histórias de homens que traficavam armas ilegais do esforço de guerra para colocar nas mãos de criminosos, soldados ou revolucionários. Por mais bem financiado que Marley fosse, eles tinham muitos problemas logísticos que causavam escassez de armas para seu exército. Especialmente quando a marinha perdia o controle de suas rotas marítimas. Embora Eren não tenha ficado lá por muito tempo, ele enfrentou problemas com a falta de armas e equipamentos para os batalhões eldianos. Eu sou. Sergei disse. Só tráfico de armas. Só preciso de pessoas para ajudar a mover as coisas. É fácil e dá um bom dinheiro. Eren sabia o quão arriscado isso seria. Se aliar a criminosos tinha sua cota de problemas, especialmente para alguém que não quer chamar atenção para si mesmo. Um movimento errado e sua simples imigração ilegal pode se transformar em enforcamento. Mas depois de todos os pecados que ele cometeu, o tráfico de armas era tão ruim assim. Idealmente, ele não precisaria matar ninguém. Ele estava desesperado por dinheiro e desesperado por algum tipo de emprego. Aqui. Sergei deu a Eren um maço de papel que ele imaginou ser a moeda local aqui. 20.000 ienes, o suficiente para roupas novas e uma noite no hotel. Ele disse. Você espera que eu pague isso de volta? Eren perguntou. Não, eu não manipulo. Sergei disse, surpreendendo Eren. Então por que me deu isso? Eren perguntou. Investimento. Sergei disse. Você não consegue um bom trabalho sem ter prova de identidade. Você não consegue viver ou sobreviver a menos que esteja nas ruas. Então, eu sei que você virá até mim. Eren sabia que estava certo. Ele estava desesperado o suficiente para considerar isso. Eu dou dinheiro agora, você tem o gosto, e quer mais. Não manipulação, apenas o gosto do que eu dou. Sergei disse. Se você decidir que não quer trabalho, não pague de volta.
Mas você não ganha mais dinheiro sem a minha ajuda. Eren olhou para o maço de notas em sua mão. 20.000 ienes, ele disse. Era muito. Eren não tinha noção de quanto era. Ele disse que era o suficiente para hotel e roupas, então provavelmente é uma quantia relativamente decente. Não o suficiente para sobreviver, mas o suficiente para um dia de compras básicas. Você venceu, Sergei. Eren disse. Há um hotel na rua, procure pela placa roxa. Ele aceita clientes sem identificação. Sergei disse. Vou buscá-lo ao meio-dia amanhã para o primeiro trabalho. Faça o bem e ganhará um bom dinheiro. Sergei se afastou de Eren e desapareceu na multidão quando ele chegou à rua. Eren assentiu com a cabeça. Ele sabia que Sergei o escolheu devido ao próprio desespero de Eren. Ele não precisa de ninguém habilidoso ou inteligente para o que ele precisa de Eren. Apenas alguém desesperado o suficiente para receber ordens e potencialmente ser dispensável. Infelizmente, Eren não teve escolha. Ele foi primeiro ao hotel para pagar por uma noite lá. Ele precisava de roupas novas, mas queria ter certeza de que conseguiria o hotel primeiro para não desperdiçar dinheiro com muitas roupas. Depois de pagar, ele foi a um shopping próximo. Embora estivesse escuro, a maioria dos shoppings ainda estava aberta. Eles estavam cheios de adolescentes em uniformes estranhos que estavam andando em seus próprios grupos para comprar coisas ou passar um tempo juntos. Eren não tinha ideia do porquê tantos deles usavam uniformes, mas ele não pensou muito sobre isso. Ele foi ao que parecia ser a loja de departamentos mais barata que ele poderia encontrar. Ele experimentou algumas roupas básicas. Muitas das roupas pareciam estranhas para ele. Pareciam ter desenhos impressos por toda parte de alguma forma. Eren não tinha ideia de como eram feitas, pois pareciam uma imagem colada a elas em vez de costurada. No final, ele comprou um par de calças azuis que eram feitas de um material áspero, 2 pares de camisas cinzas, um moletom preto que lhe servia e um par de botas simples. Ele mal tinha dinheiro suficiente, mas imaginou que ainda teria o suficiente para comer alguma coisa. Ele colocou as roupas em uma bolsa estranha que lhe foi dada. A bolsa era fina e feita de um material que parecia artificial. Fazia muito barulho ao ser movida, mas ele não se concentrou nisso. Agora, sua principal preocupação era comida. A comida era estranha para ele. Ele pegou uma pequena tigela de macarrão que ele lembrava ser semelhante à comida servida na embaixada de Azumabito. A comida era estranha, mas ele gostou que houvesse carne na tigela. Ele não sabia dizer se era uma refeição barata exatamente, mas ele felizmente tinha dinheiro suficiente. Eren voltou para o hotel para descansar um pouco. Ele entrou no quarto que ficava no primeiro andar e ficou meio chocado com o interior. Havia o que parecia ser um grande espelho preto em uma prateleira e uma cama grande que parecia confortável para dormir. Eren se despiu e entrou no chuveiro. A primeira vez que ele tomou banho foi em Marley, já que Paradis só tinha banheiros para banho devido à falta de tecnologia na época. Demorou um pouco para ele descobrir como usar o chuveiro, mas era parecido o suficiente. Eren vestiu sua roupa, sem um moletom e as botas, e deitou-se na cama. Era muito mais macia do que qualquer cama que ele sentiu antes. Ele quase sentiu como se estivesse afundando nela. Este mundo era estranho. A tecnologia era muito maior do que ele poderia imaginar. Paradis já estava pelo menos 100 anos atrás de Marley, então ele estava acostumado ao choque de novas tecnologias. Ele imaginou que este mundo estava talvez 100 anos à frente de Marley, mas ele não tinha ideia de como realmente julgar isso. Eren adormeceu, esperando poder descansar um pouco agora que estava limpo e sem frio. Continue seguindo em frente. Eren disse a si mesmo enquanto olhava para o teto. Continue seguindo em frente. Ele disse novamente antes de adormecer. Oshinoa estava sentada em seu complexo de apartamentos assistindo a um filme com seus 2 filhos, Aqua e Ruby. Ela estava vestida com uma camiseta simples, um par de jeans skinny e meias. Ela estava quase pronta para colocar as crianças na cama, mas elas queriam ficar acordadas para terminar o filme. Ela realmente não sabia muito sobre isso. Era algum tipo de filme de super-herói da América com legendas, embora a Aqua tenha dito que queria assistir. Bem mais de 3 anos de idade e seu bebê já havia demonstrado interesse em super-heróis. Ela não deveria estar surpresa. Meninos tendem a gravitar em direção a esse tipo de coisa. Ela, é claro, teve que verificar 2 vezes a classificação para ter certeza de que seria bom para uma criança de 3 anos assistir. Ela permitiu que ele assistisse, mas riu quando ele fez beicinho ao pensar que ela o censuraria. Ela já podia sentir sua fase rebelde chegando. Isso a assustava, mas a excitava. Seus 2 filhos eram ridiculamente inteligentes e capazes de falar frases completas depois de apenas 1 ano de vida.
Ela sabia que eles tinham um futuro brilhante pela frente se decidissem estudar bastante. Talvez Aqua fosse um doutor ou um advogado. Ruby era tão inteligente quanto ela, então talvez ela fosse igual. Ou talvez ela quisesse seguir seus passos como uma ídolo. Ela sorriu para o que eles seriam quando crescessem e mal podia esperar para ver. Embora ela quisesse que eles continuassem crianças por pelo menos um tempinho. Ok, vocês dois, hora de dormir. Ai disse quando o filme terminou. Mas tem depois dos créditos. Aqua reclamou, embora reclamar não fosse exatamente a palavra certa. Ao contrário da maioria das crianças que provavelmente ficariam bravas, ele disse isso como se estivesse falando com um amigo e não com uma mãe que impõe uma hora rígida para dormir. Podemos assistir amanhã. Ai disse. Eu já deixei você ficar acordado 10 minutos depois da sua hora de dormir. Então você precisa descansar. Ah. Vamos lá. Ruby gritou, ou pelo menos tentou. Ai sorriu para sua tentativa. Ela sabia o suficiente que aquelas eram lágrimas falsas para obter simpatia, mas não funcionaria com ela. Ruby, diferente de Aqua, agia um pouco mais perto de sua idade. Ela era tão inteligente, mas também tão carente de sua atenção. Aqua era mais independente, mas ele parecia mentalmente mais velho do que deveria. Ela sempre atribuiu isso a ele ser tecnicamente o irmão mais velho e então ele caiu no papel de irmão mais velho. Ruby, você precisa dormir. Ai disse com firmeza, mas suavemente. Tudo bem. Ruby suspirou. Suas lágrimas já tinham desaparecido. Ai foi até o quarto e desenrolou o futon. Ela tirou as roupas rapidamente e vestiu um pijama quando seus filhos chegaram. Vocês dois durmam bem, mamãe, ok? Ela perguntou enquanto sorria para eles. Ok. Ambos disseram em uníssono, embora Ruby ainda estivesse decepcionada. Eu te amo. Ai pensou consigo mesma, mas não disse isso em voz alta. O quê? Ela pensou novamente. Para ela, o amor era uma mentira. Se ela dissesse isso várias vezes, talvez ela acreditasse. Ela nunca amou ninguém em sua vida antes, então o pensamento de amar seus filhos era estranho para ela. Ela sempre reprimia o pensamento por causa do quão devastador seria se ela o dissesse em voz alta e percebesse que era mentira. Tal pensamento a destruiria. Simplesmente não pense nisso. Ela disse mentalmente para si mesma. Apenas vá dormir. Ela disse. Ela colocou a cabeça no travesseiro e sentiu Ruby se aconchegar em seu peito. Aqua manteve distância, já demonstrando independência da mãe. Ai sorriu ao pensar em seu garotinho já tentando ser um homem. Independentemente de como ela se sentisse, seus filhos eram as coisinhas mais fofas do mundo, e ninguém pode dizer o contrário. Fim do prólogo de Uma Segunda Chance. Esse foi meu presente de Natal para VCS. Vejo vocês amanhã ao 12 com Itadori em Fati.